Meus amigos, desde Caracas do Sul, Venezuela do Sul, cada dia mais vermelha e o fumo está enroscando, a Venezuela está se complicando e principalmente nós aqui, os sul-venezuelanos, as coisas estão ficando bem pandas, bem chinas. Muito bem. Veja, na última quinta-feira, dia 21, havia muita tensão, principalmente em relação ao doutor Mauro Cid, tenente-coronel, tido como primeiro de sua turma, papai, filho de general, filho, né, como diria o Gago, filho de general, né? Ajudantes de ordens do Bolsonaro. Se esse sujeito foi o primeiro de sua turma, imagine os últimos, hein? Imagine os últimos. Nossas Forças Armadas, a qualidade realmente se mede por um sujeito desse. Cid. Então vejam bem, a família de Cid estava muito temerosa porque depois do tal dos negócios, dos kids pretos e aquela coisa toda, não sei o quê, que o Cid foi convocado, que já foi beneficiado pela delação premiada, foi convocado pelo próprio Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal peticionou os autos, dizendo que queria requerer ao Alexandre de Moraes que fosse revogada a delação premiada, os benefícios da delação premiada de Cid, porque Cid havia sido omisso naquilo que falou, e falou muito, para o doutor Alei de Moraes. Pois muito bem, causou muito estranhamento, inclusive me lembro do Segré, grande jornalista argentino que trabalha no Brasil, um dos poucos jornalistas que vale a pena se ouvir e ver pela qualidade do seu trabalho, pela bagagem que tem, poucos que vale a pena se ver e ouvir no Brasil. O Segré dizia, não sou advogado, dizia ele, mas me causa estranheza que o próprio ministro, não é usual, ele manda seus juízes auxiliares, a exemplo daqueles que usavam da criatividade, lembram? Ouvir aí esses caras. O próprio Cid sempre foi ouvido por juízes auxiliares. Por que agora o próprio Alexandre de Moraes, inclusive que é vítima? Aliás, o STF soltou uma nota, não sei se o gabinete do Alexandre de Moraes, mas deve ter sido o gabinete e é STF, o gabinete é STF também, soltou a nota invocando a interpretação de um artigo do Código de Processo Penal, dizendo que não tinha problema nenhum, não há problema o Alexandre de Moraes, enquanto vítima, ser juiz do caso, né? Então ele próprio interrogou o Cid na última quinta-feira 21. Vejam, parece que foi bom. Vou perguntar para Cid, alguém aí liga para o Cid e fala, e aí Cid, foi bom para você, não foi? Parece que foi. De repente para os dois foi satisfatório, para ambos, porque o doutor Alexandre de Moraes manteve a delação premiada do Cid. A PF, a força-tarefa do fim do mundo, né? Não tem o inquérito do fim do mundo, então essa aí, não tinha a força-tarefa da Lava Jato? Essa aí é a força-tarefa do fim do mundo. Essa PF do atual diretor, o doutor Alei, o doutor Paulo Gonetti e os outros 10 colegas do doutor Alei, sendo apoiados. Inclusive a força-tarefa certamente faz parte, o consórcio de mídia faz parte da força-tarefa. A força-tarefa do fim do mundo. Bom, parece que foi bom, foi satisfatório. Foi prazeroso para os dois, porque o doutor Alei manteve a delação do Cid. A PF dizia, ele não falou certas coisas, não revogue. Será que o Cid falou agora o que queriam ouvir? Eu, como advogado, como eterno estudante de direito, tenho muita vergonha do que está acontecendo no judiciário desse país. Tenho muita vergonha da forma como minha classe, do ponto de vista institucional, não estou me referindo aos colegas advogados individualmente falando, estou me referindo à nossa instituição de classe, como ela vem se portando. Estou com muita vergonha dos doutrinadores de processo penal e de direito constitucional e de direito penal desse país. Eles escreveram aquilo que a maioria dos doutrinadores de processo penal
de penal e de direito constitucional, a maioria deles, que inclusive é de esquerda, mas em seus livros eles escreveram doutrina garantista. Só que, pelo que se vê, garantismo apenas para os amigos. Meus senhores, vocês estão plantando a tragédia pessoal e profissional e até familiar futura. Cada um de vocês, medalhões, doutrinadores do processo penal e do processo penal constitucional do Brasil, vocês são gente muito pequena e muito tacanha. Vocês meteram a cara dentro de vários buracos Brasil afora, estão apenas com o bumbum de fora, mas há um grande buraco nas calças de vocês. Tenham cuidado. A democradura é um leviatã cego. Os primeiros ajudantes dessa democradura, daqui a pouco, serão devorados por ela, pela democradura. Os doutrinadores, a maioria de esquerda, e, portanto, doutrinadores também garantistas, eles sabem que o que muita gente está fazendo nesse momento com o nosso Código de Processo Penal, com a nossa Constituição, com o nosso Código Penal, isso não está na lei, isso não está na doutrina, isso não estava na boa jurisprudência, até aquele ponto ali em que o judiciário, de fato, ainda se comportava de maneira equidistante. Agora, a maioria deles, esmagadora maioria, está calada. Alguns porque temem falar alguma coisa, outros porque querem ser amigos da democradura. Então causou estranhamento às pessoas. Por que é que o ministro do STF, não vou dizer que é a primeira vez, mas nos últimos anos é a primeira vez, o próprio ministro, ele que vai lá interpelar, ele que vai interrogar o delator, o colaborador e o ministro vítima. Causou muito espanto. Vejam, um país desse tamanho, complexo como é o Brasil, será que nós, a Venezuela do Sul, cairemos mais fácil ainda do que caiu a Venezuela do Norte? Me lembro ainda dos bancos da Faculdade de Direito, quando muitas pessoas apressadas diziam: nossas instituições são sólidas. São sólidas coisa nenhuma. Flávio Dino, cadê as câmeras? As câmeras do Palácio da Justiça, quando tu eras ministro da Justiça, o gato comeu, o rato roeu. Aliás, alguém estava perguntando agora há pouco, cadê os 6 gigabytes do Verdivaldo? Nunca mais nesse país levem esse sujeito a sério. Isto não tem cura, o esquerdismo. Vocês acham que um ajuntamento do Verdivaldo com a Folha de São Paulo iria sair alguma coisa que preste benefício da nação? E da nação que não é da parte da nação que não é da patota, da visão de mundo deles, da esquerda? Nos fizeram de bestas, o Verdivaldo e a Folha de São Paulo. Cadê os 6 gigabytes, senhor Verdivaldo? E não deu em nada. Aquelas coisas foram gravíssimas que foram ali no início reveladas, da relação espúria. Não é? Então, vejam vocês, é isso que tinha a dizer. Aliás, podemos complementar. Está aqui na CNN, o ministro Alexandre de Moraes manteve os benefícios da delação do tenente-coronel Mauro Cid. A que custo? A que preço? Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O STF informou que Moraes confirmou a validade da colaboração premiada de Cid ao considerar que o militar esclareceu as omissões e contradições. Hoje, aliás ontem, quinta-feira, esclareceu as omissões e contradições. Entregou os 37, será? Os 37 que foram já indiciados, entregou? Este é o Mauro Cid.
primeiro da sua turma na escola militar. Imagine o último. As informações do colaborador seguem sob apuração das autoridades competentes. O tenente-coronel prestou depoimento ao magistrado Alexandre Moraes no dia 21, ontem. Dizem que um dos... A mídia está dizendo que um dos benefícios que foi concedido a esse Cid, em troca do que ele disse, foi que o seu pai, que também está imbricado, não seria denunciado. Parece que tanto ele como o pai foi indiciado. Indiciado é uma coisa. Agora, será que vai ser denunciado? Parece que durante muito tempo nós imaginávamos que a nossa caserna, essa gente das Forças Armadas, vinham de Marte, que eles eram diferentes da média da população brasileira. Parece que eles estão abaixo da média. Com as muitas exceções. Diga-se de passagem. É isto. Mas devo recordar a vocês que Donald Trump se desesperou? Não. Depois de ser devassado em 2020 e nos anos seguintes, não. Trabalhou. Aí é o lema de São Bento. Ora et labora. Tenha fé e trabalhe. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, deixe comentários educados, compartilhe com todos que puder e vá até a aba Seja Membro, torne-se membro deste canal.